Irmãos, é tão interessante, né, irmãos? Nós cremos que essas crianças serão as crianças que converterão o coração dos pais. Amém? Todos eles vêm para casa sem a família, vêm para a igreja sem a família. E só o amor de Cristo na nossa vida pode tocar o coração deles, para que o ambiente que eles vivem lá seja transformado pela verdade que nós carregamos aqui. Amém, irmãos? Nós estamos edificando gerações, não é porque é bonito edificar, é porque tem um propósito, né? Se nós não investimos nas crianças e transformarmos a realidade que essas crianças vivem lá na comunidade deles, e essa realidade não é transformada, irmão, com coisas, é transformada com entendimento, libertação da ignorância. Ignorância é trevas. E as trevas trabalham nessa região da ignorância para que as pessoas não tenham expansão do reino em suas vidas. E conhecereis a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. Quando nós conhecemos Cristo, nós saímos da linha da ignorância e passamos a habitar na linha do reino. Amém? E a igreja, ela é apostólica e profética. Por isso que nós temos que entender as movimentações e no Espírito nós mudarmos esse ambiente. Amém? Louvor é aquilo que nós reconhecemos o nome de Deus, mas adoração é quando nós conseguimos transformar o ambiente por aquilo que nós portamos de Deus em nossa vida. Então nossa vida transforma ambientes. Por isso que nós somos a adoração. Amém? Glória a Deus. Curva sua cabeça comigo, irmão. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, Senhor, que toda mente esteja cativa ao Teu senhorio, Senhor. Declaramos que a Tua vida flua sobre este lugar. Pai, nós repreendemos toda distração. Que os professores hoje ali, Senhor, possam fluir no Teu Espírito, Senhor, para ministrar a Tua vida sobre essas crianças, Senhor Jesus. Nós repreendemos toda agitação, Senhor Jesus, e declaramos a Tua graça. Pai, aqui hoje, Pai, nessa noite nós declaramos, ó Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua palavra, Senhor, de forma que ela não seja falada à nossa mente, mas sim, Senhor, ao nosso espírito. Que essa palavra venha tocar no nosso espírito de uma forma, Senhor, que venha nos destravar em todo entendimento carnal, levando-nos para um novo nível espiritual. Senhor, que a nossa vida seja transformada, Senhor, por entender. Que o Espírito entenda e o nosso entendimento se renove e ele possa compreender a Tua palavra através da revelação do Espírito. Em nome de Jesus nós declaramos a Tua vida. Nós declaramos, Senhor, sobre os Teus filhos, Senhor. Declaramos agora, Senhor, mente cativa, Senhor, e o Espírito, ó Pai, pronto para receber. Que eu não venha ministrar nada que seja de conhecimento humano, Senhor, nada que foi aprendido ali na escola de teologia, mas sim aquilo que o próprio Cristo nos ensinou, sim aquilo que o Espírito Santo tem nos revelado, Senhor Jesus. Que a vida do Senhor possa fluir, Senhor, dessa noite, da minha vida para a vida dos meus irmãos. Que não seja para a minha vida ministrando, mas seja assim o Espírito do Senhor falando, Senhor. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, eu estou com expectativa do retiro dos homens. Eu estou meio ansioso, querendo logo que chegue o dia, porque eu sei que cada retiro de homens, irmãos, é precioso e preciso o que Deus está fazendo em nós. Amém? A Daiane já falou, eu não vou falar mais, mas dia 26 começa a ministração da série 5, muito importante, fundamento, não deixe de participar. Amém?
Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 9 e versículo 6. Quando chegaram, diga amém. Diz assim: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Diga comigo: generosidade. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria, certos de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Diga que sim comigo: em toda área da minha vida. Amém? Glória a Deus. Segura isso com você aí. Em todas as áreas. Como está escrito: distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Aquele que oferta semente ao que semeia, e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente, e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Aquele que oferta a semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos de sua fidelidade. Sereis enriquecidos em todas as áreas. Sereis enriquecidos em todas as áreas de vossas vidas, a fim, preste atenção aqui, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por intermédio a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Porquanto ao ministrar essa assistência, não apenas estáis suprindo as necessidades dos santos, mas semelhantemente promovendo o transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade do vosso coração em compartilhar vossos bens com eles e com todos os outros. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que têm por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Graças a Deus por nos haver oferecido o seu maior e mais indescritível dom. Amém? Glória a Deus. Irmãos, já tem gente me olhando torto aí. Quando a gente começa a falar, né? Mas o Senhor tem falado muito ao meu espírito sobre generosidade. E eu gostaria de fundamentar com a casa hoje aqui, nessa noite. Eu sei que vocês conhecem. Foi precisa a profeta Daiane fazendo aqui a palavra de oferta, ela falar de generosidade, mas já faz alguns dias que o Senhor tem falado ao meu espírito sobre generosidade. E aí eu gostaria de fundamentar, porque o Senhor falou assim ao meu espírito, irmãos. Você vai entender depois no decorrer da palavra. Um generoso pode ser solidário. Escuta, um generoso pode ser solidário, mas um solidário nunca será um generoso. Aí o Senhor falou isso ao meu espírito, Senhor. Aí o Senhor foi falando sobre generosidade e solidariedade. Aqui Paulo está falando o que aconteceu com os irmãos, né, de Coríntios, da generosidade que caiu sobre eles no ofertar, no abençoar o próximo, em doar sua vida para os irmãos que estavam necessitados, e os irmãos estavam agradecendo, né? Um pouquinho antes Paulo fala, contando a história dos irmãos que foram abastados, né?
mas um pouquinho antes ele fala também dos irmãos que não foram generosos. Só que é tão interessante que quando você vai ler lá em 1 Coríntios 9, nós lemos 2 Coríntios 9, né? Abre 1 Coríntios 9, você vai ver Paulo, eu não vou ler, mas depois você lê na sua casa, você vai ver Paulo dando uma correção nesses irmãos. A mesma igreja de Coríntios, que Paulo está agradecendo aqui em 2 Coríntios 9, lá em 1 Coríntios 9, Paulo estava dando uma correção, porque por essa questão de generosidade, que eles entendessem, porque eles entendiam que os outros apóstolos eram dignos de receber o sustento da igreja, mas Paulo não. Fala, não, você tem que trabalhar. Aí Paulo, na 1 Coríntios, ele começa a falar, poxa, qual é a minha diferença? Não temos nós o direito de comer e beber e tal, e Paulo começa. E aí Paulo corrige a igreja em 1 Coríntios 9, e quando ele vai lá para 2 Coríntios 9, ele está elogiando. Significa o quê? Que é uma igreja que aprendeu e se posicionou na generosidade. Amém? E aí, o Senhor tem falado muito comigo de generosidade. Você fica tranquilo que nós não fazemos duas ofertas aqui nessa casa. Amém? Nós estamos fundamentando você porque eu fui buscar o termo jurídico de solidariedade. Porque, irmãos, a generosidade, ela está acima da solidariedade. A solidariedade é quando você quer fazer a alguém porque alguém precisa, e não porque geralmente flui de dentro de você porque tem amor, ou quando você pega sua declaração de imposto de renda, então você doa para vários lugares para você abater no seu imposto de renda. Então é uma solidariedade, você ajuda a ONG tal, ajuda a ONG tal, ajuda a tal lugares, mas na verdade você está fazendo isso porque você tem um benefício. Isso é solidariedade. Amém? Então o termo jurídico de solidariedade, se você for pesquisar, ele diz que é o compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras e cada uma delas a todas. Então, o que é solidariedade? Solidariedade é uma troca de favor, são troca de favores. Eu faço para você e você fica devendo uma para mim. Isso é solidariedade. Por isso que no reino nós falamos de generosidade. Amém? Então, se eu faço uma troca, eu faço um favor para você e você deve um favor para mim, significa que eu tenho um interesse. Então, a solidariedade, ela não está pautada na vida de Cristo, ela está pautada na vida do homem, no Adão. Você consegue entender isso? Então, é o exemplo que eu acabei de falar aqui, o empresário, ele faz diversas doações, mas na verdade é para bater no imposto de renda dele. Ou tem aquele que doa para poder receber algo de alguém, certo? Então, no reino, você precisa entender uma coisa, no reino, ninguém fica devendo favor para ninguém. Amém? Você consegue entender isso? Ninguém nos deve nada no reino. Então, quando eu faço alguma coisa para alguém, eu faço porque na minha generosidade, no amor, o Espírito já me impeliu a fazer isso. No reino nós trabalhamos no Espírito. Irmãos, às vezes a minha humanidade, ela chora, porque às vezes eu vejo pessoas passando tribulações e necessidades, e eu quero colocar a minha mão e ajudar essa pessoa. Aí o Espírito fala, não. Fala, Senhor, mas eu estou vendo. Não. Senhor, mas eu estou vendo. Não. Porque no reino, como 2 Coríntios 5 nos ensina o quê? A ninguém conheceis segundo a carne, mas sim segundo ao Espírito. E a pior coisa, irmãos, é quando Deus está tratando com alguém, levando essa pessoa à maturidade, e você quer pôr sua mão. Aí você põe sua mão, você passa a participar daquilo que a pessoa está passando, porque não era para você pôr sua mão. Por isso que no reino de Deus, nós temos que entender as coisas. E tudo é no Espírito. Se eu ajudo alguém, essa pessoa não me deve nada. Você consegue compreender isso? Se essa casa ajuda alguém, as pessoas não devem nada para esta casa. E se alguém vem e ajuda essa casa não deve nada a ninguém, porque no reino nós somos
livres. Então nós precisamos, para mim falar de generosidade, eu vou falar muito de solidariedade, para você entender a diferença dos dois. Então, se todo mundo é livre, não é porque eu faço favor a alguém, que alguém é obrigado a me retribuir. Amém? Eu fiz porque o Espírito me impeliu a isso. E quando alguém é obrigado a retribuir algum favor, ou cometer as trocas de favores, isso nós chamamos de manipulação. E eu vou trazer para uma linguagem mais correta, que é o que nós mais vemos hoje no Brasil. Quando eu preciso fazer uma troca de favor, eu estou cometendo uma propina, uma corrupção. A corrupção e a propina é isso. Ó, eu te dou o serviço, mas você me dá uma parte. Não é isso? É a mesma coisa no reino. A gente fala muito dos políticos, mas quantas pessoas nos fazem alianças por afinidade, querendo ser promovido ou querendo alguma outra coisa? Você consegue entender isso? No Espírito. Eu vou lá, eu abençoo uma pessoa, mas depois eu fico olhando para ela. Ela vai ter que me abençoar, ela vai ter que me abençoar. E o Senhor não toca nela para te abençoar, porque o propósito não era com aquela pessoa, era com você. Então nós precisamos entender isso, para nós não cairmos no mesmo vício que está o Brasil. Por que o Brasil está inserido em corrupção, propina, etc, etc? Lá vem o pastor. Porque é isso, irmãos. Escreva o que eu estou falando para você. O país é o reflexo da igreja. Amém? O país é o reflexo da igreja. Então, a corrupção que está lá fora é porque começou dentro da igreja. E Deus começou a colocar uma linha, começou a alinhar esse país e mostrar claramente como é que está a corrupção desse país. Irmãos, vai começar a cair nos púlpitos das igrejas e vai ficar claro as corrupções que estão acontecendo. Vai ficar claro. Porque para o Senhor alinhar o país, Ele tem que alinhar os púlpitos, Ele tem que alinhar os altares, tem que alinhar as igrejas. Fica tranquilo, irmãos, isso vai acontecer, já está acontecendo e vai acontecer. Deus vai alinhando, para sarar a terra. Não tem uma igreja clamando? Aqui em São José tem uma igreja que clama para que o Senhor alinhe o Brasil, alinhe a igreja. Tenha certeza. Pastor, mas vai dar escândalo. Não, o Senhor está alinhando. É o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil está passando por uma exposição e corrupção para tudo quanto é lado que a gente vê. É o Senhor expondo. Porque sem expor não tem como consertar. Primeiro tem que expor para depois consertar. Então nós precisamos entender como igreja de Cristo que a igreja não pode ser solidária. Pastor, o senhor é doido? Sim, irmão, a igreja ela tem que ser generosa. Amém? Porque senão a gente vai viver de solidariedade para dizer que nós estamos fazendo, para querer, aí eu faço para alguém, depois eu quero o favor daquela pessoa. Eu vou fazer para a gente colocar nas redes sociais nossas que nós estamos alimentando os mendigos, alimentando os necessitados. Isso aí é obrigação nossa e é generosidade. Amém? Ela é além disso. A generosidade é muito além disso. Porque no reino nós temos o seguinte entendimento: renunciar o que é proibido, isso é obrigação. Mas no reino você renuncia até aquilo que é permitido. Porque você seguir, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço isso, é obrigação da igreja. Agora no reino o Senhor vai trabalhar no seu espírito, nos princípios, que você precisa deixar de fazer algumas coisas que são fora de princípios, que ninguém te proíbe, mas começa a alinhar você no espírito. Amém? Então vamos lá. Solidariedade é uma tradição e um conceito religioso. Solidariedade é uma tradição e um conceito religioso. Por quê? Porque a solidariedade não produz honra. Ela não é uma honra. É apenas um sentimento humano que é saciado pela consciência adâmica, ou por Adão, ou pelo homem, de ter feito algo para alguém que está precisando ou suprir alguma necessidade urgente. O solidário, ele só semeia em necessidade. E por ele só semear em necessidade, ele sempre vai esperar ter uma necessidade para ele semear. Ele nunca vai esperar ter abundância. Ele vai sempre esperar ter uma necessidade. Esse é o solidário. É o sentimento daquele que não deseja servir
e nem beneficiar ninguém. O solidário, ele não quer servir e nem quer beneficiar. Ou seja, não quer ver ninguém melhor do que ele. Não deseja se submeter a ninguém. Esse é o solidário. E quem não se submete a ninguém, não pode ser submetido a nada. Você vai entender no final, vai segurando aí. O solidário vive num lugar de subestimação. Por quê? Ele não sabe valorizar quem está próximo dele. O solidário não valoriza relacionamentos, ele não valoriza quem está perto. O solidário, ele só vai valorizar quem é famoso e quem pode promover a solidariedade que ele está fazendo. Amém? Está entendendo isso ou não? O solidário, irmão, é tremendo. Eu fiquei um dia sem dormir isso aqui, e o senhor falando comigo, isso no espírito, Cristiano, vai dormir. Eu mostrei para ela não dormiu também. Entendeu? Entenda isso no espírito. Entenda isso. O solidário, ele só vai fazer porque tem interesse naquilo que ele está fazendo. O generoso não. O generoso faz e ninguém sabe. O solidário, ele faz e toca a trombeta. O que o Senhor falou para nós? Que aquilo que você dá com a sua mão direita, a esquerda não saiba. O solidário, ele conta para a esquerda, conta para o pé, conta para o olho, conta para o ouvido, conta para todo mundo. Você está dando risada, né? Talvez você se encaixe em algumas coisas que vão ser faladas ainda. Todos aí. Eu me encaixei quando o Senhor começou a falar, meu Deus, estou religioso. O Senhor falando no meu espírito, falei, estou religioso. E aí o Senhor vem falando isso muito claro, né? E assim mesmo, irmãos, o solidário, ele sempre vai olhar alguém famoso. Se vir um pastor, um apóstolo famoso nesse púlpito e pregar, ele vai sair falando, você viu? Que palavra! E às vezes a palavra que o apóstolo famoso pregou aqui, você ouviu o ano inteiro, a mesma palavra. Só que porque você é solidário e porque ele é famoso, você vai dar ouvido ao que ele pregou. E aquilo que é ministrado pelas pessoas dessa casa, pelos ministros dessa casa, durante o ano inteiro você não deu ouvido porque você é solidário. Você só está ouvindo alguém que é famoso e você vai ser solidário com ele e dizer assim, na verdade, você está querendo ser promovido naquilo que ele está pregando e que ele leve você a este lugar. Amém? Vamos embora. Então, se isso é uma prática da religiosidade, é uma prática da religião, por que é uma prática da religião? Porque é uma atitude religiosa de dar e doar quando se encontra uma necessidade. Irmãos, nós não podemos ter essa mentalidade, eu só vou doar quando tem uma necessidade. No reino não pode ter necessidade. Você consegue compreender isso? Eu vou doar porque nós precisamos fazer um jantar para as crianças. Não, irmãos. Você não tem que doar só quando vai ter. Nós temos que ser tão generoso que não vai precisar você doar, porque vai ter para fazer. Você consegue entender isso no espírito? E a mesma coisa é com quem você ama, com quem você anda. Então não é esperar a necessidade aparecer para doar. O generoso não espera a necessidade aparecer para doar, ele doa. O solidário, ele espera a necessidade aparecer e para doar. Por quê? Porque ele não reparte. Porque repartir é algo de amor. Por que repartir é algo de amor? Porque repartir é aquilo que eu tenho. Solidariedade é a minha sobra. O solidário, ele pode ter sementes para semear, mas se não tiver uma necessidade, ele não oferta, ou ele não semeia, ou ele não doa. E com esta atitude, o solidário impede que os céus se abram ao seu favor.
Nós acabamos de ler Paulo ministrando aqui que em todas as áreas da nossa vida. Eu não estou falando só financeira, em todas as áreas, espiritual, entendimento, revelação da palavra, revelação de Cristo, profissional, matrimonial, com os seus filhos, relacionamento com os seus colegas, com os seus irmãos, com a igreja de Cristo, organização das suas finanças. Você vai conseguir organizar suas finanças se você for generoso. Porque muitas das vezes o solidário não consegue organizar a finança dele e fica pedindo para o Senhor, mas ele não tem a mente para organizar, porque ele é tão preso na solidariedade que ele não consegue organizar. Irmãos, já ensinei vocês aqui. Tem gente que chega aqui e fala assim: Senhor, eu entreguei minha parte, agora o resto eu faço o que eu quero. Aí você não administra conforme a mente de Cristo e você fica no mesmo buraco, porque tudo é do Senhor. Ele te permite devolver aquela parte que você devolve, mas tudo é dele. Então você tem que ter a mente de Cristo e através de Cristo saber aonde você investe. Isso não é errado, saber aonde você gasta, porque a ansiosidade de querer gastar tudo, comprar tudo, não é a mente de Cristo, irmãos. Esse consumismo desenfreado que você compra o que você nem precisa só para mostrar para os outros que não quer ver. Você consegue entender isso? Você compra o que não é preciso para mostrar para quem não quer ver, e depois você nem usa. E o pior, você não usa e você guarda dentro da sua casa e fala: não, quando aparecer alguém que precisa, que tiver extremamente necessitado, eu dou. E às vezes tem um irmão do lado que porta Cristo, carrega Cristo, tem a mente de Cristo, e você fala: não, eu não vou dar para ele não, ele não é necessitado. Você consegue entender isso no Espírito? Vamos entrando aqui. Eu posso ter sementes para semear, mas eu não semeio, eu vou esperar ter uma necessidade. Aí eu fico esperando ter necessidade, aí vem a necessidade, aí eu semeio. Se eu semeio quando tem necessidade, eu vou colher quando? O solidário, ele semeia numa necessidade, então ele colhe o quando? Você vai passar por necessidade para você colher. Irmão, eu nem dormi direito. Falei: opa, agora eu quero tudo, Senhor. Eu quero semear tudo agora. Amém? Você consegue entender isso? Se a semente nossa for de generosidade, eu vou colher em abundância. Agora, se a minha semente for de generosidade, eu só vou colher ela quando eu estiver extremamente necessitado. Aí, quando eu estiver necessitado, o Senhor vai tocar em alguém para lá semear na sua vida. Vamos caminhando. Quem guarda a semente na sementeira para semear, só depois que já comeu toda a colheita, passará a necessidade, pois toda semente que será semeada levará um tempo para chegar a ser colhida. Vou te explicar, esse é o solidário. Ele não semeia enquanto ele tem a semente, ele come tudo. Não precisa semear agora. Ele já colheu e está comendo, e não semeia. Ele só vai semear quando tiver uma necessidade. Aí ele comeu toda a semente, aí ele vai semear. Vai ter comida para ele comer depois? Ou ele vai ter que esperar o tempo da semente brotar? Então o generoso, ele não tem essa, irmãos. Agora o solidário, ele vai: não, eu não vou semear nada. Eu vou semear depois que eu comer tudo, aí eu semeio. Aí ele come tudo, colheu tudo, aí ele vai semear. Quanto tempo leva? Aí vamos falar do arroz. Quanto tempo leva para você colher arroz, Marisvaldo? Você comeu tudo hoje, aí não tem. Aí você vai semear. O que vai acontecer nos 4 meses com você? Um solidário só é liberal na medida de sua solidariedade, ou seja, precisará passar por necessidade para receber uma ajuda. Um solidário só
colherá, só será abençoado numa necessidade. Então, se a solidariedade é eu dar numa necessidade, podemos dizer que é a mesma quantia dos dízimos dos fariseus. Obrigação e não por amor. Então, solidariedade é aquilo que você faz por obrigação e não por amor. Os fariseus batiam no peito que eles eram dizimistas, que eles faziam um monte de coisa. O Senhor falou assim: ó, vocês dão dízimo da erva, da cominho, da hortelã e tal. Mas isso para mim é tudo religiosidade, porque vocês dão isso. Só que vocês não são nada. Fazia por obrigação. Então, a solidariedade virou um ato de obrigação. Então, se ela é um ato de obrigação, ela é um ato religioso, de quem ainda não está fluindo na mente de Cristo. Amém? E o que é generosidade então, irmãos? Generosidade é a virtude. Eu quero que você guarde isso aí. Generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro. É uma magnanimidade, isso aí, magnanimidade, é isso, magnanimidade, pronto, palavra difícil, é isso. Virtude não é externa, virtude vem de onde? De dentro. Solidariedade, você é motivado por ações externas. Generosidade, você é motivado pelo que você carrega. E essa pessoa é Cristo. Então eu posso ser uma igreja nós podemos ser uma igreja que faz um monte de ação social como nós fazemos, mas nós ainda podemos apenas estar fazendo religiosamente. Não que a gente não deva fazer, nós devemos trocar a consciência da forma que nós fazemos. Porque o que é religiosidade? É a troca da consciência daquilo que é puro por um ritual. Por isso que Paulo fala para nós: renovais a vossa mente. Religiosidade é pegar tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é verdadeiro e transformar num ritual. Aí eu começo a fazer solidariedade para transformar num ritual e sair dizendo: ó, é o ritual da solidariedade, a religiosidade. Tem que ser puro, tem que ser santo. Então, se a generosidade é uma virtude, virtude só pode vir de quem porta Cristo. De quem tem a vida de Cristo, falando ao seu espírito, conduzindo você a este lugar, porque generosidade é amor. E o que é magnanimidade? Uma pessoa magnânimo, ela é a pessoa que ela corre todos os riscos e perigos. Ela corre todos os riscos e perigos, age e pensa desinteressadamente para servir alguém ou algum ideal. Então, ou seja, o generoso, ele corre todos os perigos, ele pensa sem interesse pessoal, ele segue um ideal. Como nós aqui, nós temos uma palavra nessa casa. O generoso, ele se compromete com a palavra de edificar uma geração, a ponto de o amor e a vida dele ser tomada por Cristo e todas as ações dele ser nesta direção. Então o generoso, ele já não tem vida própria mais. Por quê? Porque a vida de Cristo tomou a vida dele. Todo generoso corre riscos de ser julgado, mal compreendido. Mas o generoso, ele não age na carne, ele não faz obra pela carne, ele não faz rituais pela carne, ele só vai semear segundo o amor, a vontade e a verdade do reino. Então, querido, a generosidade é a pessoa viva de Cristo em nós. Eu não consigo ser generoso se eu não estiver enraizado na pessoa de Cristo.
se eu não estiver essa pessoa de Cristo falando ao meu espírito todos os dias, ensinando, ministrando. Porque a generosidade é uma natureza, não é uma prática. Deixa eu te falar para você, não é prática, é uma natureza. Um generoso, ele não tem uma prática de ser generoso, ele tem uma natureza de ser generoso, porque Cristo é a nossa natureza, e Cristo é a generosidade em pessoa, o amor. Você quer ver o maior ato de generosidade? O Pai, Deus, Ele só tinha um filho, e Ele repartiu conosco. Na verdade, Ele não repartiu, Ele entregou por nós. Vou quebrar você agora. Quem tem 2 filhos aqui? Quem tem 2 filhos? Você aceita dar um filho seu para morrer pelos irmãos que estão lá na Venezuela? Ir lá e a gente mandar ele para a Venezuela para pregar o evangelho lá e ele ser morto lá? Quem aceita? Você tem 2. Você tem 2. Você estaria sendo solidário se você desse o seu 1, porque você tem 2. O Pai foi generoso. Então a generosidade é a natureza do Pai em nós, é a natureza de Cristo. Não dá para a gente pensar em generosidade da mesma forma que a nossa consciência religiosa pensa, que os nossos conceitos religiosos pensam. Amém? Então essa é uma natureza, irmãos, não é uma prática. Solidariedade é uma prática solidária, mas generosidade é uma natureza. Pastor, então como é que eu posso ser generoso? Só tem um caminho. Qual caminho? O caminho que nós falamos aqui todo culto. Morre para o seu eu, crucifique com Cristo, para que a vida dele ressuscite em você. Não é nem você que ressuscita, é para que a vida dele ressuscite em você. E aí você vai ter uma prática generosa. Não vai semear em necessidade, mas sim no propósito. Lembra que eu falei para vocês que às vezes a gente vê pessoas passando extrema necessidade, e aí você já vai na sua carne, né? Já vai na sua emoção. Vamos ajudar, vamos fazer isso. Se depender, você quer comprar o mercado inteiro. Aí o Espírito fala, não é para você pôr a mão ali. Aí tem muita gente que não entende, né? Mas tem processos, irmãos, e na maioria dos processos não é o diabo fazendo, irmãos. Nós temos que entender isso. A nossa maturidade, nem tudo é o diabo. Para nós sermos chegos à maturidade, como diz Efésios 4:11, a maturidade do varão perfeito, a estatura de Cristo, tem muita coisa que Deus vai ter que mexer em nós, principalmente o nosso eu. Ele vai ter que nos alinhar a um propósito. A generosidade, ela faz com amor. Olha, o generoso, ele faz por amor, reconhecendo o que o próximo porta. Eu não vou ofertar por necessidade, eu não vou abençoar por necessidade. O generoso abençoa reconhecendo o que o próximo porta, reconhecendo a vida de Cristo que o próximo porta. Ele não está pouco interessado. O generoso, ele vai ouvir o Espírito. Se o Espírito falar, faz, ele faz. Você está entendendo? Às vezes você vai chegar com um irmão para ofertar algo para ele, e aquele irmão está sobrando daquilo que você vai ofertar, mas você não está dando para ele porque ele precisa ou não precisa. Você está dando porque está reconhecendo o quanto de Cristo tem na vida dele. E por você reconhecer o quanto de Cristo tem na vida dele, você colhe isso em generosidade na sua vida. Eu já contei que esses dias eu fui no shopping comprar uma roupa para mim, e eu estava extremamente necessitado, irmãos. Eu estava extremamente necessitado. Eu estava vindo no culto com a mesma roupa, aí os irmãos ficam tirando foto aí, postando na rede social, toda postagem com a mesma roupa. Eu falei, meu Deus do céu. O pessoal, né? Eu falei assim, meu Deus. E eu fui no shopping comprar uma roupa para mim. Quando eu entro para comprar, o senhor fala que não é para mim. Eu falei, como assim, senhor? Eu estou precisando. Eu falei, não é para você. Vai ali. Aí eu não compro, eu falo assim, eu não compro roupa em loja de marca. Eu não compro roupa em loja de marca. Aí o senhor me levou para uma loja de marca.
Aí eu comecei a ver umas roupas lá de marca. E aí eu comecei a olhar. Ele falou: então, você vai semear na vida do teu pai espiritual. Eu falei: amém. Aí eu fui olhar assim: já que eu preciso, então eu vou comprar uma mais barata, que eu compro uma para mim e uma para ele. Aí eu escolhi. Aí o senhor falou: não, você não está entendendo nada. Você vai comprar mais caro e você vai comprar só para ele. E aí você volta para casa entendendo o movimento do Espírito. Passado alguns dias, irmãos, os irmãos fazem um negócio aí e tal, vocês sabem o que vocês fizeram e tal. Eu sei que eu fui comprar uma camisa. Eu ganhei 2 pares de sapatos zerados, 4 calças e 4 camisas. E tudo da boa, não é tudo da boa. Se vocês me verem vestindo aí, vocês vão ver tudo da boa. Só do bom e do melhor. Meu Deus. Aí o Senhor começou a falar: seja generoso. Quem é generoso, colhe na generosidade. Agora, se você for solidário, você vai colher na solidariedade, você vai colher na necessidade. Seja generoso com o teu próximo. Reconheça o que importa, né? Aí eu entendi no Espírito isso. Então, o que é ser generoso? É semear para honrar e servir seu próximo, reconhecendo o que o próximo tem. A sua honra e submissão te coloca num lugar superior à pessoa que você honrou. Eu doei 1, ganhei 4, mais 4, mais 3. Quanto que dá? Você entende isso? O Senhor faz nos entender. Eu não estou falando para você barganhar com Deus, não, irmão. Não é isso que nós estamos ensinando aqui. Essa casa não barganha com Deus. Estou falando para você da vida de Cristo, da verdade que você porta. Estou ensinando que nós não podemos fazer nada por solidariedade. É tudo no Espírito. Porque na solidariedade, às vezes você vai guardar algo na sua casa, uma panela. Não, eu não uso ela, mas eu só vou dar para um extremo necessitado. Ela fica 10 anos guardada na sua casa e você não dá, por quê? Aí o Deus fala para você: doa para Samara. Aí você fala: não, Samara tem condições, não vou doar não, tem que vir alguém que não tem condições. E você está segurando para a sua vida as portas dos céus para derramar sobre você. Amém? Você consegue entender isso? Você está segurando. E você vai colher no nível da sua semente. O maior prazer do generoso é nunca ver uma necessidade. O generoso não gosta de ver necessidade. Por quê? Porque no ambiente de generosidade não tem necessidade. É um rompimento no espírito, você precisa entender isso, querido. Pois ele já rompeu com a miserável mentalidade de Adão. Adão, ele sempre vai esperar: não, se não está precisando eu não dou. Aí fica sempre a igreja pedinte. Fica sempre a igreja pedinte. Irmão, nós precisamos disso. Irmão, nós precisamos daquilo. Irmão, nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Porque a gente ainda não está fluindo da mentalidade de Cristo, da vida de Cristo. Uma casa com filhos generosos poderá cuidar de muitas pessoas e avançar com muita rapidez no reino. Porque os filhos generosos se comprometem com o ideal da casa. Por quê? Porque eles são magnânimos. Todo generoso é magnânimo. Então um filho generoso, ele é magnânimo. Ele se compromete com a palavra da casa. Se ele compromete, ele se compromete em todos os aspectos, correndo risco até. A gente não corre risco, irmãos. Quem diz que a gente não corre risco aqui? A gente corre, irmãos. A gente enfrenta traficante e a gente peita. Para salvar a vida, a gente peita. Agora, se você não tem uma palavra do reino, irmãos, você corre. Se você não vive pelo reino, você corre. Você vai amedrontar por ameaças.
Nós estamos aqui para salvar vidas, irmãos. E todo mundo que busca salvar vidas corre perigo. Agora, você está compromissado com a causa, ou você está querendo ser solidário à causa? Por isso que existe diferença: a revelação de Cristo a nós e a revelação de Cristo em nós. Quem tem a revelação de Cristo a nós é solidário. Quem tem a revelação de Cristo em nós é generoso. Por isso, um generoso pode ser solidário, mas um solidário não pode ser generoso. Em qual lugar você está, querido? Da generosidade ou da solidariedade? A solidariedade vai sempre olhar a necessidade e não o que o Espírito manda fazer. O generoso se alegra em ver o próximo bem e feliz, e ele corre riscos e perigos para servir seu irmão. Onde o generoso está, todos comem. Ah, meu Deus, não come não, come. Uma certa vez tinha um menino com 5 pães e 2 peixes, e ele levou só para ele. E estava um senhor muito sábio contando umas parábolas, e aquele menino levou comida, e toda a multidão não levou comida. E dentro da multidão tinha ricos, tinha empresários, tinha muita gente. E aí o Senhor fala assim: alguém tem alguma coisa? Aí alguém fala: tem um menino aqui com alguns pães e uns peixes, dá para cá. Aquele menino não era solidário. Aquele menino era generoso. Porque se ele fosse solidário, ele fosse assim: nananina, não. Tem gente aí que pode comprar, eles que vão comprar. Eu vou repartir com 5 pessoas que eu posso repartir, mas com todo mundo não. Aquele menino foi generoso. Está aqui, mestre. E pela generosidade daquele menino, a multidão comeu. E depois que a multidão comeu, se ajuntaram os apóstolos e foram recolhendo as sobras, e sobraram 12 cestos de pães cheios, para comer demais, porque onde tem um generoso, há abundância. Aonde tem um generoso, há abundância. Em que lugar a igreja que porta Cristo quer estar? O lugar da solidariedade ou o lugar da generosidade? O generoso não é apegado a coisas, o solidário é apegado a coisas. O generoso, ele não é apegado a pessoas, ele é apegado ao que o Espírito fala para ele fazer. Como que uma criança, um adolescente, conseguiu entender os princípios e adultos não puderam entender? Será mesmo que naquela multidão não tinha mais alguém com alguma cesta, com um pãozinho, um alforje? Se aquele menino que era um adolescente tinha, será mesmo que lá dentro não tinha alguém com um pedacinho de pão? Será mesmo que não tinha alguém ali com uma bebida? O importante é entendermos, irmãos, que onde há generosidade, não existe multiplicação. Porque o título da multiplicação dos pães foram nós que colocamos na Bíblia, mas lá não fala que o Senhor multiplicou, fala que Ele repartiu. Você consegue entender isso? O Senhor pegou o pão e repartiu e deu na mão dos apóstolos, dos discípulos, e falou: vai repartindo, vai repartindo. E à medida que ele ia repartindo, ia repartindo, ia repartindo, ia repartindo. Ele não orou e começou assim, ó. Não foi isso. Ele não colocou os pães ali e orou pelos pães, e os pães cresceram. Ele dividiu na mão dos apóstolos, vai repartindo. E a sobra, pastor, como é que foi? Foi do que o pessoal comeu e sobrou.
Então, ou seja, no reino só existe multiplicação quando há repartição. Você consegue entender isso? Não existe multiplicação sem repartição. Não existe. Não existe multiplicação sem repartição. Um generoso sempre colherá na medida da sua generosidade. Será surpreendido pela honra que receberá, porque honrarei os que me honram. Se você é generoso no reino, você vai ser surpreendido pela honra, irmãos. A religião é muito pega no quesito solidariedade. Quando Paulo voltou para Jerusalém e foi falar com os apóstolos, a primeira coisa que Pedro falou para Paulo foi assim: ó, tudo bem, vai pregar para os gentios, eu vou pregar para os judeus, mas não esqueça de ajudar os pobres, hein? Porque Pedro estava na solidariedade, Paulo já estava no reino fazia muito tempo lá na frente. Ajudar os pobres é obrigação da igreja, irmão, não é cartão postal da igreja, isso é obrigação. Ajudar faminto, dar comida, dar cesta, é obrigação da igreja. Mas também é obrigação da igreja, no reino, tirá-los da linha da ignorância, tirá-los da linha do vitimismo, tirá-los da linha que alguém vai fazer por eles aquilo que eles precisam buscar em Cristo, e começar a estudar, começar a se qualificar. Por isso que conhecereis a verdade vos libertará. Nós não podemos ser generosos se nós não tivermos a vida de Cristo. Agora, solidário, qualquer um pode ser. Tanto é, irmãos, que quem que é mais solidário nesse país? Quem são as pessoas que mais praticam solidariedade nesse Brasil? Você já respondeu. Você consegue entender isso? Porque solidariedade é mente humana, generosidade é a vida de Cristo. E a vida de Cristo eu só vou ter quando a minha mentalidade for crucificada. Nós vivemos uma aliança superior, irmão. Nós vivemos a nova aliança, o novo pacto. E no novo pacto você porta Cristo. No novo pacto você porta Cristo. E essa vida que você porta se manifestará ao teu próximo, se manifestará a casa que você serve. Porque generosidade é amor, e amor não é um sentimento, amor é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Então o Senhor não quer que você viva em sentimento solidário. O Senhor quer que você transicione para essa aliança superior. Pastor, mas solidariedade, irmão, solidariedade é uma aliança fraca. Você vive na generosidade, uma aliança superior, que você semeia por propósito. Amém? Você semeia por propósito, não para ganhar nada em troca, porque isso não é semente. Se eu vim aqui semear nessa casa, porque eu entendo que tem os projetos do reino, tem as crianças que nós cuidamos, tem todos os projetos, tem todas as outras coisas que nós precisamos fazer, achando que Deus tem a obrigação de multiplicar o meu salário por isso, não, nem faça isso. Nem faça isso. Você tem que fazer porque você ama a causa. Você consegue compreender? Porque você ama a causa e você sabe que o dinheiro dessa casa é aplicado com justiça, que você sabe que o dinheiro dessa casa é investido, que você sabe que se tivesse mais recursos a gente conseguia ir mais para frente, ia cuidar de mais crianças, ia ter professores para cuidar dessas crianças aí 24 horas. Você consegue compreender isso no Espírito? E eu profetizo sobre a sua vida agora a mente de Cristo, o amor e a generosidade fluindo sobre você. Você nunca mais vai pensar igual, irmãos. A partir de hoje você nunca mais vai pensar igual. A partir de hoje você nunca mais vai ter a mesma mente.
Quando você vê alguém e o Senhor fala assim, você abençoa aquela ali, amém, por que, Senhor? Ele tem tanto. E você vai falar, não, Senhor, o Senhor falou, eu vou abençoar, porque eu quero colher na medida da minha generosidade, porque eu tenho uma mente renovada. Quem não é generoso fica preso no sentimento de vítima, irmãos, sempre no sentimento de vítima. Quem não é generoso não consegue caminhar em corpo, porque em corpo eu recebo a vida de Cristo. O generoso vai sempre olhar para um lado, eu vou esperar algum necessitado. Deixa eu falar para você, no corpo, como nós acabamos de ler aqui, não é para ter necessitados. Necessitados é fora do corpo. No corpo não é para ter necessidade. Como assim não é, pastor? Porque a vida de Cristo flui no corpo, cura o espírito e a mente das pessoas. E o Senhor fala, como nós acabamos de ler, que vocês serão abençoados para poder semear em tudo. E vocês serão abençoados em todas as áreas da sua vida. Nós acabamos de ler em 2 Coríntios 9. Vocês serão abençoados. E qual é o propósito de nós sermos abençoados, irmão? Não é para mim ir para a televisão e falar, eu era pobre, eu não tinha nada, agora eu sou isso, eu tenho carro, eu tenho não sei o que, e eu sou fulano e tal. Não é esse o propósito. O propósito de você ser abençoado é para que você seja provisão para uma pessoa que não tem provisão. O propósito no reino de Deus é te abençoar para você abençoar pessoas. O propósito no reino de Deus é te colocar num nível social elevado para que você também eleve outras pessoas a este lugar. Nós não podemos pregar um evangelho mesquinho, um evangelho que nivela por baixo. Deus não é Deus de riquezas para você ficar se exaltando as suas riquezas. No reino nós somos abençoados para abençoar, nós somos providos para prover. E quando nós mudamos de uma mentalidade de solidariedade para generoso, eu saio de ser solidário e me transformo num generoso. A vida de Cristo se manifesta em mim através da natureza dele. Você não vai ver o Kleber, você não vai ver a profeta Daiane, não vai ver a pastora Cris, não vai ver a Samara, não vai ver a evangelista Alessandra, não vai ver ninguém, não vai ver. Você vai ver Cristo. Cristo. Você olha para a Gabi, você não vai ver a Gabi, você vai ver Cristo. Você olha para o Edson, não vai ver o Edson, vai ver Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Irmãos, nada mais agrada a Deus do que revelar seu Filho em nós. O propósito do Pai é olhar para nós e vermos tão maduro como seu Filho. Sabe o que era impressionante, irmãos? O Senhor não era mesquinho. Quando foram cobrar o imposto dele, Ele pagou. Ele pagou. Ele tinha um pai, mas ele sabia que ele tinha que pagar. Eu tenho que pagar, então tá bom. Vai lá, Pedro, pesca lá que nós vamos pagar. Pedro pesca, sai da boca do peixe a moeda, deu para pagar o imposto de Jesus e o imposto de Pedro. Não foi só o dele, você está entendendo? Paga lá para nós, paga para mim, paga para você, paga para todo mundo. E agora, se fosse com você, se você fosse pegar o peixinho lá e pescasse e viesse com uma moeda, você ia pagar seu imposto, ia pagar o do irmão também do seu lado, próximo, que talvez tinha dinheiro? Porque não fala que todos não tinham dinheiro para pagar o imposto. Alguém devia ter o dinheiro, mas o Senhor paga para eles também. Você consegue entender isso? Essa vida é só em corpo, irmãos. E eu tenho visto isso aqui nessa casa, irmãos. Um irmão bate o carro, o outro fala, tá aqui meu carro, fica quando você quiser. Quantas vezes? Não é assim? Eu tenho visto isso aqui. E não é mandado. Eu não peço para ninguém fazer isso. Eu não peço. Se não for Cristo fazendo isso, irmãos, não tem condições. Um irmão quebra o carro lá na outra cidade, sem falar, o outro já está indo lá consertar. Isso é a vida de Cristo. Você consegue compreender? Agora, se você não tiver a generosidade, irmãos, e eu tenho visto Cristo fazendo isso, e as pessoas que estão entendendo isso no Espírito sobre o corpo, o Senhor está acrescentando níveis de graça. Níveis de graça. Porque nós temos uma cidade, irmãos. Nada se trata de nós, não se trata do nosso emprego. Não se trata da nossa profissão. Não se trata do nosso dinheiro. Não. Tudo se trata de Cristo e da missão que Ele nos deu para essa cidade.
E o nosso emprego, pastor? Nosso emprego é só um copo d'água. A fonte continua sendo Cristo. O nosso emprego é o copo d'água que eu vou lá, colho a água, mas a água é Cristo. E às vezes ele vai trocar esse copo, como ele está trocando um monte de copo aqui nessa casa. E o Senhor deu uma palavra para os irmãos dessa casa, os empresários dessa casa. Chegou tempo, irmãos. Chegou tempo, porque vocês são sinceros. Vocês são semeadores sinceros. Pastor, mas está em crise o Brasil. Está o Brasil, mas o reino de Cristo não. O Brasil pode estar em Cristo, mas o nosso reino não tem crise, irmãos. Entenda a generosidade, que as portas dos céus estão abertas para você. Amém? Pastor, vai fazer oferta para a gente ofertar bastante? Não, irmão. Se você quiser ofertar na vida do teu irmão que você sentiu, oferta. Se o Senhor falou com você para semear na vida de alguém que está aí do seu lado, semeia. Se o Senhor falou com você, faça. Comece a viver pelo Espírito. Porque se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. Nós não estamos falando de dinheiro aqui, irmãos. Eu não estou falando de oferta, não é isso. Eu estou falando de uma vida. E essa vida só pode pegar quem se rende a Cristo. Você consegue entender isso no seu espírito? Quando eu vou lá na casa da irmã Doraci, eu chego lá, irmã Doraci não sabe o que faz para nos agradar. Porque isso é um espírito generoso. Isso é um espírito generoso. Mano, não pergunta se a gente quer. E aí se a gente não comer, né, irmã Doraci? E tem vários irmãos, todos aqui assim. E sabe, irmãos, e nós temos vendo Cristo crescendo em cada um. O irmão está sem tempo, mas fala, não, pastor, deixa que eu vou dirigir a van, pode ficar tranquilo. Eu vou lá, na mão de Genésio. Descobrimos mais um motorista aí, né? Vamos lá. Irmãos, isso tem que ser natural. A generosidade, ela é espontânea. Porque é a vida de Cristo. Você consegue compreender isso? Deus tem levantado, irmãos, pessoas generosas nessa casa. Uma vez, um tempo atrás, em dezembro, foi em dezembro, a Cristina estava conversando comigo na sua dificuldade, porque ela trabalhando, vindo aqui atender na igreja, e a gente só com um carro em casa. Eu ia trabalhar com um canto e ela tinha que ou pedir ajuda para os irmãos, ou pegar Uber. E aí ela falou assim, pô, a gente precisava dar um jeito de comprar um Uno. Podia ser um Uno aí, 2002, 2003, por aí, tá bom. Ela falou, aí a gente foi estudar. Vamos ver se dá. Olhamos, não dá, ainda não dá. Ainda não dá. Parece dois abençoados dessa casa e bate lá e fala assim, olha, eu sei, o Senhor mandou em dezembro, eu estou procurando desde dezembro, está aqui. Porque ela estava semeando na vida da paternidade dela. Eu tenho vivido, irmãos. E aí pode gente falar assim, o pastor não precisa, já tinha carro, por que ele ganhou um outro carro? Irmãos, o irmão que semeou, ele está colhendo na generosidade que ele semeou. Alguém nessa casa está colhendo o nível de generosidade dele. Pode ser que um dia o Senhor vai falar assim, doa também, você passa para outro, nós vamos fazer. Mas não é nada na carne, a pessoa que chegou lá, ela sentiu no espírito. É tão interessante. Aí, mais ou menos em dezembro, a gente começou a procurar. Que foi quando nós não comentamos, não vai ter jeito. Eu comecei a trabalhar de ônibus, deixava o carro para ela. Que não dava. Aí, passava do horário do serviço, não tinha ônibus para voltar. Mas o Senhor, você consegue entender no espírito isso? Agora a generosidade, ela vai destravar na sua vida níveis de medida, querido. Níveis de medida. O que vocês estão vivendo no reino vai destravar
seja ansioso. Ansioso é excesso de futuro. O que vai ser da minha vida? O que vai ser do meu futuro? Isso é ansiosidade, excesso de futuro. Não seja deprimido. No passado eu podia ter feito isso e não fiz. Esquece, todas as coisas se passaram. Eis que tudo se fez novo, porque você é nova criatura em Cristo. Você é uma nova criatura. O passado não pertence e o futuro pertence a Ele, a Cristo. Mergulhe nele, se renda a Ele, manifeste a vida dele, que a generosidade fluirá sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua casa. Não espere uma necessidade para você abençoar alguém. Não olhe para alguém esperando uma necessidade. Não olhe para um lugar esperando uma necessidade. Seja generoso. Porque a minha generosidade se trata de quem eu sou, não é da pessoa que eu estou abençoando, deixando de abençoar, mas sim quem eu sou. Honrar o próximo não se trata de quem eu estou honrando, mas sim de quem eu sou em Deus. Que lugar eu estou em Cristo. Amém. É livre, então eu quero ser um generoso. Por quê, irmãos? Porque um generoso também pode ser solidário. Quando eu vi uma necessidade, eu vou supri-la, mas também não vou só suprir necessidade, eu vou abençoar em lugares também que não tem necessidade. Eu vou honrar. Eu não quero ser um generoso solidário. Solidário só vai semear em necessidade. Então, se ele só vai semear em necessidade, Deus vai ter que estar sempre trazendo necessidade para ele semear. Irmãos, nós somos do reino. O reino anda superior. Você não vai precisar fazer campanha aqui de 7 dias para pagar o aluguel da igreja. E olha que eu já fiz isso. Eu já sei o que é isso. Fazer uma coisa que eu não acredito. Há 7 anos atrás, 8 anos atrás, a gente fazia campanhas de 7 semanas para os irmãos não faltar o culto. E ainda fazia campanhas financeiras para as pessoas investirem. Porque a gente não conseguia pagar o aluguel da igreja. Aí a gente fazia campanha. Então a gente manipulava a fé das pessoas para poder pagar aluguel. Enquanto as coisas têm que ser natural, irmãos. Não temos que manipular. Porque você já é abençoado. Você consegue entender isso no Espírito? Não existe campanha, irmão. Isso é tudo coisa que o homem inventou. A palavra fala para nós que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Já sou abençoado com Ele. O que está faltando? É só eu pegar. E como que eu pego? Caminhando na generosidade, caminhando em graça, caminhando em graça, caminhando em amor, reconhecendo a vida igual a vida de Cristo, uma vida pura, uma vida sincera. Tudo que nós falamos aqui é na sinceridade do nosso coração. Por quê? Porque Cristo já governou a nossa vida. E eu creio, profetizo sobre a sua vida hoje. Eu quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro pelos meus irmãos. Eu oro pelos meus irmãos, pelos filhos dessa casa, Senhor. Os que entraram neste lugar nessa noite. Eu derramo sobre eles uma porção de generosidade. Senhor, que o teu filho possa, Senhor, ser manifesto e gerado dos nossos irmãos. Que eles possam colher uma nova medida, Senhor, 100 vezes mais do que semearam, Senhor, 100 vezes mais do que entenderam. Senhor, eu decreto sobre os empresários dessa casa, Senhor, desde daqueles que são do ramo da alimentação até o ramo da construção. Senhor, o Brasil está em crise, mas os nossos irmãos irão prosperar nessa terra, porque a visão deles é uma visão, Senhor, de avançar, Pai, na manifestação do Filho, do Cristo ressuscitado nessa cidade. A visão dos filhos é manifestar Cristo ressuscitado. Senhor, é levar Cristo para tirarmos pessoas da linha da ignorância. Senhor, é levar Cristo para que eles possam conhecer o caminho
caminho, caminhar no caminho e entender a verdade. E depois que entenderem a verdade, desfrutarem dessa verdade, vão poder desfrutar da vida do próprio